Abra a Bíblia em Atos, por favor, no capítulo 18. Nós vamos ler verso 1 a 3 e 18 a 28. Iniciamos domingo passado e hoje, Deus permitindo, a gente vai concluir esta reflexão sobre casais inteligentes servem juntos. E o casal que temos na vitrine é Áquila e Priscila. Diz assim o texto sagrado: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Lá em Corinto encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como Paulo. Verso 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi para Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas Paulo recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia, a sua igreja mãe, a igreja que o enviara lá desde a primeira viagem missionária, Antioquia da Síria. Depois de passar algum tempo lá na sua igreja, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto Paulo estava nessas viagens, e Áquila e Priscila estavam em Éfeso, você se lembra que Paulo deixou eles lá? Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Apolo era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Apolo tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram Apolo falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido. Aqueles que pela graça haviam crido. Crer é obra da graça de Deus. Pois em debates públicos, Apolo refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, usando o Antigo Testamento. Apolo demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Casar para quê?
Foi a pergunta que fizemos na semana passada. Parte 1 desta mensagem. Nós estudamos que o objetivo da vida e do casamento, nós dissemos que a razão de viver, não importa se solteiro ou casado, se solteira ou casada, com filhos ou sem filhos, não importa se pequeno ou grande, novo ou velho. O objetivo da vida é, no poder do Espírito Santo, glorificar a Deus, fazendo discípulos de Jesus Cristo. Essa é a razão de viver. É tanto que a exortação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, de 29 a 35, a exortação do apóstolo foi para que as paixões e as distrações desta vida não nos façam perder de vista esta missão. A missão de, no poder do Espírito Santo, glorificar a Deus, fazendo discípulos de Jesus Cristo. Nós vimos isso domingo passado. Em que pese as dificuldades do casamento, e o quanto as dificuldades do casamento poderão sim nos distrair da grande comissão, nós vimos também domingo passado, com base em Eclesiastes 4, de 9 a 12, que a vida conjugal, ela servirá para que marido e mulher orem um pelo outro. Marido e mulher se ajudem mutuamente a suportar as tribulações e a enfrentar os desafios da vida, e isso com mais força, encorajamento, apoio e esforço, compartilhados no contexto da aliança do casamento. À luz dessas considerações, a gente entrou no texto de Atos que acabamos de ler, onde nós achamos um casal que está na vitrine que foi montada por Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo. O casal da vitrine é Áquila e Priscila. Esse casal, nós dissemos, desfrutou desses 4 benefícios da vida de casados, benefícios que estão estampados em Eclesiastes 4, de 9 a 12, que estudamos semana passada, sendo os benefícios esforço, apoio, encorajamento e força mútuos. Áquila e Priscila desfrutaram de tudo isso. Mas Áquila e Priscila desfrutaram de mais uma coisa, do ministério mútuo. Para aqueles que não são ou não estão casados, não são casados, essa mensagem é também para você, porque ela revela o tipo de casamento que você deverá construir. O tipo de moço que você deverá achar para a sua vida, moça, e o tipo de moça, moço, que você deverá achar para a sua vida. Áquila e Priscila. Mas se é o caso de você não ser casado, e de você entender que, biblicamente, você tem o dom de celibato, desde que você não viva em pecado, como vai dizer Paulo em 1 Coríntios 7, você tem plenas condições de viver o projeto de vida de Deus, que serve para solteiros e casados igualmente. No poder do Espírito Santo, glorificar a Deus, fazendo discípulos de todas as nações. E semana passada, recapitulem comigo, a gente disse que Áquila e Priscila, eles nos são apresentados pela primeira vez quando o casal se juntou a Paulo durante sua segunda viagem missionária. Você se lembra? O apóstolo, como a gente leu, tinha acabado de chegar a Corinto. Paulo estivera em Atenas, pregou aos filósofos do Areópago, só que ele não teve resultados como certamente ele esperava, ele não viu tantas conversões. Paulo, naquele primeiro momento, não foi capaz de deixar uma igreja de Cristo organizada em Atenas. Ele se abateu com isso.
até porque em Atenas ele estava só, o espírito dele compungido por causa de tanta idolatria. Abatido, Paulo deixou Atenas e foi para a capital grega do Império Romano, Corinto. Talvez lá ele deve ter pensado, eu obtenha uma melhor resposta à mensagem da cruz. Mas quando Paulo chegou a Corinto, aquela cidade portuária, tão indecente, ele se deparou com algo sem paralelo: a prostituição, a perversão aberta na cidade. Lidar com filósofos céticos, incrédulos, de certo modo, foi muito mais fácil para Paulo do que lidar com tanta prostituição e perversão. A vida em Corinto era decadente em todas as suas camadas. Paulo chega a Corinto, sozinho, sem dinheiro, trazendo na bagagem uma experiência não muito boa, pois não viu frutos como gostaria de ter visto em Atenas. E o pior é que em Corinto ele não tinha lugar para ficar, ele não tinha amigos no meio daquela cidade tão decadente. E nós lemos, você conhece o texto de 1 Coríntios 2, versículo 3, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele narra para nós como estava o coração dele quando ele chegou a Atenas, ou melhor, a Corinto. É importante a gente ver a fraqueza de um homem como Paulo, porque isso revela que ninguém está imune aos abalos da vida. Mesmo crendo na soberania de Deus com tanta força como Paulo cria. Olha o que ele escreveu, 1 Coríntios 2, versículo 3. Fui até vocês aí em Corinto, em fraqueza, atemorizado e trêmulo, disse Paulo. Você consegue imaginar Paulo assim? Fraco, atemorizado, trêmulo. E foi nessa época, sob aquela circunstância, que Paulo conheceu o nobre casal Áquila e Priscila. Atos 18, de 1 a 3. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas, foi para Corinto, ali encontrou um judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa, Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar, Paulo foi também trabalhar com Áquila e Priscila, porque Áquila e Priscila eram fabricantes de tendas, como Paulo também o era. Veja que Deus colocou esse casal no caminho de Paulo, justamente quando Paulo mais precisava de gente. E isso, meu povo, já diz muito sobre o valor de casais e de famílias sólidas no reino de Deus. Sobretudo para o cumprimento da grande comissão. Uma das características do cristão, ouça bem o que eu vou te dizer com muito carinho, uma das características do cristão é que ele seja hospitaleiro. Casas, casais, famílias estruturadas sempre foram imprescindíveis para a longa marcha da igreja estabelecendo o reino de Deus. Por exemplo, Filemon, nós lemos versículos 1 e 2, nos mostram Paulo, quando escreve a Filemon, que lá em Colosso havia uma igreja, e essa igreja se reunia na casa de Áfia, Arquipo, companheiros de luta. A igreja se reunia na casa deles em Colosso. Segunda de João, versículos 10 e 11, João, o apóstolo, vai falar da necessidade que a igreja tinha nos seus inícios, de que irmãos e famílias fossem hospitaleiros e acolhessem e recebessem
pregadores itinerantes, e não apenas os acolhessem, os recebessem, mas que também os sustentassem de algum modo, para que eles pudessem fazer a tarefa ali e de lá ir para outros cantos, continuar a obra. Nós precisamos ser hospitaleiros, ter a disposição de receber em casa pessoas, encorajá-las, evangelizá-las, discipulá-las. Por isso a ideia do Evangelho de Jesus Cristo, de Paul Washer, para você ter e chamar pessoas à sua casa, fazer um bolo gostoso, um pequeno jantar, uma pizza, comer, sorrir, orar e dizer: agora eu quero muito compartilhar algo com você. Abrir o livrinho, dar um para ele, dar um para ela, e lerem juntos. E dizer: você gostou? Sim. Semana que vem, vamos fazer de novo? Você vem aqui em casa, senão eu posso ir na sua. Foi assim que a igreja cristã sempre progrediu. É recente o fenômeno que diz que nós ganhamos pessoas para Cristo, trazendo-as para os cultos evangelísticos da igreja. Sim, nós também as trazemos aqui, e nós temos relatos da história de grandes avivamentos assim. Mas por séculos e séculos e séculos, a igreja cristã, ela progrediu quando crentes entenderam que devem ser hospitaleiros, abrir sua casa, receber pessoas, encorajá-las, evangelizá-las, discipulá-las. De volta a Paulo, Áquila e Priscila, a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: teria sido mera coincidência o encontro entre Paulo e o casal Áquila e Priscila lá em Corinto? Você acha que teria sido coincidência? Dificilmente. Eu creio de todo o coração que não foi coincidência, foi deusicidência, cristocidência. Não há coincidências, existem cristocidências, deusicidências. Foi a mão soberana de Deus que estava movendo as peças do tabuleiro para fazer cruzar os caminhos de Áquila e Priscila com os caminhos do apóstolo Paulo. E Lucas nos dá essa dica. Você se lembra quando chegou o momento de Maria dar à luz? Você se lembra qual foi o instrumento de Deus para Maria chegar a Belém? Foi o recenseamento. Você lê isso em Lucas. Lucas entende a mão de Deus através das mudanças geopolíticas. O mesmo Lucas que viu a mão de Deus movendo o imperador para que se abrisse um recenseamento e Maria fosse de algum modo forçada, já avançada na gravidez, a ponto de dar à luz, forçada a seguir seu marido José, chegar a Belém, e ao chegar a Belém ela dá à luz. Lucas viu nesse ato do recenseamento a direção de Deus, tanto quanto quando o anjo apareceu dizendo que Maria ficaria grávida. Para Lucas, não importa se é um anjo falando diretamente com você, ou se é uma mudança no tabuleiro geopolítico. Deus guia a história. Esse mesmo Lucas que viu a mão de Deus guiando Maria e José para Maria chegar a Belém e dar à luz através de um recenseamento, que não era bem intencionado, era um recenseamento para poder cobrar ainda mais imposto. Nenhum de nós teria gostado desse tipo de recenseamento, sabendo que o que o império queria de fato era saber quem era quem, onde estava, para daí cobrar e saber cobrar impostos de cada região. Nada novo debaixo do sol. Lucas entendeu a mão de Deus nisso. Gente, isso é muito importante para você e para mim. Deus não guia a história apenas quando envia anjos para nos falar diretamente. Deus guia a história
quando governos injustos tomam medidas injustas e de algum modo mexe o povo de Deus no tabuleiro. A perseguição em Atos foi a perseguição que fez a igreja primitiva sair de Jerusalém, chegar à Judéia, e de lá a Samaria, e assim até os confins. Se você lê Atos dos Apóstolos, você que também foi escrito por Lucas, você vai ver claramente, Lucas sempre entendeu essas mudanças geopolíticas como sendo a ação divina para mover suas peças. Olha o que ele diz em Atos 18:2. Para nos dizer que o encontro de Áquila e Priscila, lá em Corinto, com Paulo, não foi coincidência, foi deusicidência, cristocidência. Verso 2 de Atos 18. A Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Ele está contando para nós como Áquila e Priscila foram parar lá. Ele nem precisava contar isso. Bastava ele ter dito que Paulo estava lá em Corinto e encontrou a Áquila e Priscila. Para que nos informar de onde eles eram? Ele está dizendo, foi a maneira de Deus conduzir Áquila e Priscila ao encontro de Paulo. Áquila e Priscila foram parar em Corinto. E certamente nesse processo de ter que mudar, por causa de perseguição religiosa, certamente humanos que eles eram, como qualquer ser humano, Áquila e Priscila devem ter se perguntado: por que com a gente, Senhor? Por que agora, Senhor? Não parece justo, ó Deus. A gente está tão bem em Roma. A princípio, óbvio, eles não tinham respostas para essas perguntas. Mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo. A quilômetros de distância de Roma, na cidade de Corinto, haveria um missionário, haveria um plantador de igrejas, haveria um apóstolo que precisaria de acolhida, precisaria de suporte, precisaria de refúgio, precisaria de refrigério. E a casa de Áquila e Priscila era o plano de Deus. Portanto, como fazer Áquila e Priscila encontrarem Paulo? Vamos fazer o imperador Cláudio expulsar os judeus daqui e levar Áquila e Priscila lá para Corinto. Portanto, meu povo, todo e qualquer acontecimento que a gente julga de mundano, de jogadas políticas, de maldade dos homens, e são mesmo, nada mais é do que a mão de Deus mesma, dirigindo a história, para que os planos de Deus se cumpram. Isso me dá um alívio, quando eu olho para o cenário geopolítico atual. É Deus fazendo a vontade dele acontecer. Então nós temos Áquila e Priscila em Corinto. Como eles chegaram lá, Deus moveu as peças do tabuleiro geopolítico. A segunda pergunta é: uma vez em Corinto, os três, Áquila e Priscila de um lado, Paulo do outro, como é que eles se conheceram? De novo, por cristocidência, por deusicidência. Porque veja, os três compartilhavam as mesmas habilidades comerciais. Fabricantes de tendas. Paulo fabricava tendas, Áquila e Priscila fabricavam tendas, e isso já diz um monte para você, na vocação que você se encontra, no trabalho onde Deus te colocou. Existem os Paulos que você precisa encontrar, e só você vai encontrar.
por causa da habilidade que Deus te deu para fazer o que você faz. Somente você terá condições de encontrar seus colegas de trabalho. E é exatamente no local ou no ramo em que Deus te inseriu que Ele quer que você encontre Paulo e os demais, Apolo, etc. Porque, de novo, o texto é muito claro. Paulo, no verso 3, diz que Paulo foi morar e trabalhar com Áquila e Priscila, porque eram fabricantes de tenda como eles. É óbvio que Áquila e Priscila já eram cristãos ou se converteram ali no mercado. Mas Lucas nos diz que o que fez Áquila e Priscila e Paulo morarem na mesma casa é que eles tinham a mesma vocação comercial. Isso é impressionante. De novo, aquilo que você geralmente não dá valor e não vê como Deus guiando você, as pessoas que precisam ouvir o Evangelho, é o que Deus precisamente usa para você alcançar quem precisa do Evangelho. No seu escritório, no departamento onde você trabalha, na escola onde você leciona ou trabalha, na vizinhança, no condomínio, nos locais onde Deus te insere, as vendas que Deus te faz fazer, as pessoas com quem você encontra. Lucas nos diz claramente que a razão pela qual Paulo foi morar com aquele casal foi porque os três tinham algo em comum, eram fabricantes de tendas. É assim que Deus te guia. Pastor, quem são as pessoas para as quais eu devo compartilhar o Evangelho? Aquelas com quem você convive de perto. E Deus coloca você próxima a elas, geralmente dando a vocês a mesma vocação, os mesmos talentos, os mesmos dons, os mesmos gostos, o mesmo local de convívio. O pastor Jailton me contou uma experiência essa semana, ele com o filho no CRER, e encontrou lá uma mãe, passando por enorme dificuldade, e ele conversando, ouvindo a história da mãe, ele ouviu da mãe que a igreja orou pelo filho, e graças a Deus o filho estava se recuperando, e uma igreja evangélica, alguém da igreja disse, colocou o nome, e começou a acompanhar essa mãe, e orando, e o pastor Jailton, sabiamente, como todo crente tem que fazer, perguntou: que bom, Deus está curando o seu filho. Mas a senhora conhece Jesus como Salvador? A mulher ficou calada e arregalou o olho. Mas as irmãs que estão orando com a senhora, pela senhora, não falaram de Jesus para a senhora? Você percebe a loucura? E ali mesmo o pastor Jailton compartilha o Evangelho com essa irmã, com essa mulher. Pois é assim que a gente faz. Foi desse modo que Áquila e Priscila encontraram Paulo. Você e eu não podemos ignorar as chances que Deus nos coloca todo dia, toda hora, na fila do mercado. Mas a gente já está tão corrido que fila de mercado para nós é um caos. Ai, ufa. Será que Deus não está fazendo essa fila travar porque tem alguém ali? Que de repente você com bom humor, com boa vontade, começa de algum modo a falar de Cristo? Será que não? Porque imagine a cena. Áquila e Priscila e Paulo no mercado. Paulo não tinha dinheiro, Paulo resolveu que ia fazer tendas. Paulo está lá, Áquila e Priscila estão lá. Paulo deve ter puxado a conversa. Poxa, as coisas estão tão caras aqui em Corinto. De onde eu venho é bem mais barato. Áquila e Priscila devem ter respondido: faz o L. Nada disso, gente. Mas a gente faz as coisas girarem em torno de faz o L ou bolsomínio. Áquila e Priscila poderiam ter lamentado
esse império romano tirano, agora a gente tem que ficar aqui fazendo L. Áquila e Priscila devem ter dito, é verdade, as coisas são muito caras nessa cidade. Paulo deve ter emendado, olha, de onde eu venho, eu compraria esse material aqui por metade do preço. Áquila e Priscila, de onde você é? Eu sou de Tarso, e vocês? Nós somos de Roma. E desse ponto, eu creio, a conversa deve ter fluído. E em instantes, eles já eram amigos, e o casal gentilmente convidou Paulo para a casa deles. Porque Lucas diz em Atos 18:3, Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como o apóstolo. Gente, é óbvio que Áquila e Priscila poderiam muito bem ter dito a Paulo, bem, prazer em te conhecer, Paulo. Vamos orar para você encontrar um lugar para ficar. Deus abençoe seu ministério apostólico. A gente se vê por aí. Aliás, se você fizer um culto, a gente mora ali, manda o convite, a gente vai lá no culto. Vamos ver se a gente combina alguma coisa. Tchau. Gente, Áquila e Priscila tinham todos os motivos para agirem assim. Paulo era um estranho ainda. Quais eram as credenciais de Paulo? Ali, você não tinha internet, você não tinha SPC e Serasa, não tinha como buscar a ficha de Paulo. Eles já tinham um problema bastante, Áquila e Priscila, expulsos de Roma, da terra natal, com tudo para recomeçar, com tudo para fazer. Eles teriam motivos justificáveis para dizer, Paulo, a gente vai ser amigo, mas acha um lugar para você, e eu e meu marido, eu e minha esposa vamos seguir a vida. Como às vezes a gente faz. Só que apesar das desculpas, e até legítimas, Áquila e Priscila abriram a casa para Paulo, abriram antes o coração para Paulo. E se ainda não fossem cristãos, teria sido naquele momento que abriram a vida, a alma, para receber Cristo, através da mensagem de Paulo. E tornaram-se, provavelmente, discípulos de Jesus. E se já convertidos, não sabemos, de algum modo foram aprofundados no conhecimento da fé cristã. Mas a história de Áquila e Priscila não se encerra em Corinto. Pula para o verso 18, Atos 18:18. Olha o que diz. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Ele ficou em Corinto mais ou menos 1 ano e meio. Então Paulo se despediu dos irmãos de Corinto, ou seja, uma igreja ficou lá, e foi a Cencreia. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo quem? Priscila e Áquila. Que atitude absolutamente louvável a deste casal, você não acha? O desejo desse casal era de que Deus os usasse onde Deus quisesse. Mesmo que isso significasse, mais uma vez, eles terem que desenraizar a vida e se lançar noutra cidade desconhecida. Quando eles chegaram a Éfeso, o apóstolo, ele decide partir inesperadamente para a sua terceira viagem missionária. Note que a terceira e última viagem missionária vai iniciar no momento em que Áquila e Priscila apareceram na vida de Paulo. Paulo deixa lá na Ásia Menor o casal romano, Áquila e Priscila, que já era tão especial para o apóstolo. Olha o que diz o verso 19 de Atos 18. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Os deixou quem? A Áquila e Priscila. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que Paulo ficasse mais tempo, mas Paulo recusou.
Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então Paulo zarpou de Éfeso. E quem ficou em Éfeso? Áquila e Priscila. A parada seguinte, diz o verso 22, foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida voltou para Antioquia da Síria. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Durante meses, veja você, durante meses, Áquila e Priscila estiveram ao lado de Paulo, observando como Paulo pregava, como Paulo agia, absorvendo os métodos de Paulo. E agora, Paulo, ausente de Éfeso, era a hora de Áquila e Priscila aplicarem todo o conhecimento que receberam de Paulo para o avanço do reino de Deus por meio da igreja local em Éfeso. E veja, não foi mais do que 2 anos que Áquila e Priscila ficaram tão de perto com Paulo. Portanto, não foi depois de muito tempo, eles não eram crentes velhos, antigos, mas gente que tinha convivido de perto bastante, ouvido Paulo pregar o bastante, para agora eles mesmos, carreira solo, digamos, Paulo nas suas viagens, eles em Éfeso, e eles estavam atentos ao trabalho da igreja em Éfeso, porque à medida que a igreja em Éfeso crescia, debaixo da liderança de Áquila e Priscila, eles tiveram muitas oportunidades de usar os dons espirituais deles. Áquila e Priscila, a gente descobre, eles tinham o dom de encorajamento, tanto que acolheram Paulo. Eles tinham o dom de socorro, eles tinham o dom da fé, eles tinham o dom da hospitalidade, eles tinham o dom da misericórdia. Tudo isso eles usaram na vida de Paulo. Mas mais do que isso, Áquila e Priscila tinham também o dom da exortação e do ensino. Porque agora nós veremos que esse dom da exortação, o dom também do ensino, serão utilizados pelo casal na igreja de Éfeso. Por quê? Olha o que acontece. Paulo está fora. Áquila e Priscila estão na igreja de Éfeso. Olha o verso 24. Enquanto isso, enquanto Paulo esteve ausente e Áquila e Priscila estavam atuando na igreja em Éfeso, enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem o Antigo Testamento. Toda vez que o Novo Testamento escreve Escrituras, está fazendo referência ao Antigo Testamento, as Escrituras sagradas do Antigo Testamento. Apolo conhecia bem as Escrituras. Ele veio de Alexandria, no Egito. Alexandria, no Egito, havia lá uma enorme comunidade judaica. De Alexandria, no Egito, nasceu um dos maiores filósofos já conhecidos, Filo. Filo, para você ter uma ideia, foi quem se encarregou de pegar todo o pensamento hebreu, judaico, as escrituras do Antigo Testamento, e tentar fazer um estudo paralelo entre isso e toda a filosofia grega. Foi lá também em Alexandria que se traduziu o Antigo Testamento para o grego, que ficou conhecido como Septuaginta. É de lá que Apolo vem. Apolo respirava essas coisas. Em Alexandria ele aprendeu a arte da oratória. Ou seja, páreo para Apolo não era Áquila e Priscila. Páreo para Apolo era Paulo. Mas Deus tem senso de humor.
Deus fez com que Apolo chegasse a Éfeso na ausência de Paulo. E Deus fez Áquila e Priscila, que certamente não eram pária para Apolo, no sentido da eloquência, do conhecimento filosófico, do conhecimento profundo dos textos das Escrituras. Apolo deveria saber muito bem o grego, deveria conhecer muito bem também o hebraico, tinha o dom da oratória. E esse homem chega a Éfeso, orador eloquente, e Paulo não está lá. E olha o que acontece, verso 25. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor. Como? Lembra da perseguição de Jerusalém? E o povo se espalha. E do mesmo modo que esses judeus convertidos ao cristianismo saem de Jerusalém, vão para Roma, vão para diversos lugares e lá estabelecem igrejas. Grupo desses devem ter também saído de Jerusalém e ido para Alexandria. E foi lá em Alexandria, talvez por parte desse grupo da dispersão, digamos, que Apolo ouviu falar sobre o batismo de João, porque diz que ele conhecia o batismo de João, ele sabia da necessidade de arrependimento e fé para entrar no reino de Deus. Ele sabia de Jesus, diz o texto. Ele sabia de Cristo, ele sabia do Messias. Mas curiosamente, apesar dele pregar, diz o texto, com profundo entusiasmo, imagina a eloquência, imagina a paixão desse Apolo pregando, exatidão a respeito das profecias messiânicas. Áquila e Priscila estão lá na congregação, olhando um para o outro, falando, cadê Paulo para ajudar esse homem tão bom, tão capaz, mas falta-lhe ainda o conhecimento salvífico. Ele só conhece o batismo de João, ele não tem o Espírito. Ele conhece as profecias, ele fala com eloquência, ele fala com paixão, mas ele ainda não conectou a obra salvadora com Jesus de Nazaré que ele prega. Priscila, o que a gente faz para ajudar esse homem? Não dá tempo, Paulo não chegou. Não tem como fazer vídeo chamada para o Paulo na linha. O que eles fazem? Em vez de eles fazerem cara feia, falar, tem um herege infiltrado na igreja. Em vez deles espalharem má notícia a respeito dele, em vez de fazerem cara feia para Apolo, como que dizendo, você não é bem-vindo aqui não. Deixa Paulo chegar, ele vai dar um jeito em você. A gente sabe que Paulo é bravo. Mas não agem assim. Lembra do dom da hospitalidade? Olha o que eles fazem no verso 26. Quando ouviram Apolo falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado. Não confrontaram ele publicamente, não o expuseram à vergonha, ao ridículo. Chamaram ele de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Que nobreza a desse casal. Que atitude magnífica. Além dessa atitude nobre, o que também impressiona é que, embora Apolo tivesse todas essas credenciais acadêmicas, gente. Embora Apolo tivesse toda essa eloquência invejável, o que impressiona é que quando Apolo chega de lado, talvez até na casa de Áquila e Priscila, porque essa conversa não deu tempo de ser ali no cantinho da sinagoga. Deve ter começado no cantinho da sinagoga e Áquila falou assim, vai lá em casa hoje à noite. Eu vou assar um cordeiro com batata. Eu vou te servir um bom vinho. E nós vamos conversar. E Apolo chega. E eles conversam.
E ele instrui, ele ajuda. Vinho fraco, naquela época era fraco, vocês estão entendendo, não é cachaça não. E eles sentam, Mas o que me impressiona, primeiro, é que esse homem eloquente, conhecedor, cheio de credenciais e de sabedoria, esse homem humildemente recebeu a mensagem de Áquila e Priscila. Aceitou ir para a casa deles. Senta com eles à mesa. Áquila e Priscila conectam os pontos finais para ele. É verdade. A obra messiânica, Jesus de Nazaré, o batismo de João, o batismo do Espírito. Esse homem então finalmente conecta os pontos, cai em si, converte-se de verdade. Mas fruto de quem? De Paulo, o grande eloquente Paulo, que não era tão eloquente assim, porque você vai lembrar que lá em Corinto, eles achavam que Apolo era mais eloquente que Paulo, de fato deveria ser. Paulo deveria ser monótono, você se lembra? Quando ele pregou, o menino dormiu, caiu lá de cima e morreu. Paulo não deveria ser tão eloquente. Paulo era um homem mais monótono, tanto que ele era criticado pelo modo de pregar. Segundo os Coríntios, as pessoas falavam que ele não tinha força, expressão em suas palavras. Ele não era um homem eloquente. Apolo era. Imagina falar com um homem eloquente. Mas Áquila e Priscila não se acovardaram. Paulo não estava lá, a igreja estava na mão deles, eles tinham que resolver. Eles chamam Apolo. Apolo humildemente se assenta, ouve, cai em si, converte-se. E olha o fim maravilhoso a que isso tudo chegou. Verso 27. Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta de recomendação aos discípulos da Acaia, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido. Corinto ficava na Acaia. Pois em debates públicos, Apolo refutava os judeus com fortes argumentos. Curioso que Apolo não refutou com fortes argumentos Áquila e Priscila. Sabe por quê? Porque quando a verdade escuta bem isso, quando a verdade é dita no momento certo e cheia de amor, ela cumpre o seu propósito. Apolo não confrontou Áquila e Priscila porque primeiro viram compaixão neles, viram amor neles, viram desejo sincero de ajudar Apolo. Ele viu isso neles, ele sentiu isso. E segundo, ele viu a verdade saindo dos lábios desse casal. Mas lá na Acaia, talvez já em Corinto, ele refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrando-lhes que Jesus é o Cristo. Olha o fruto do trabalho de Áquila e Priscila. Nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos voltar a esse texto. Mas Áquila e Priscila, os mesmos que acolheram Paulo, aprenderam de Paulo, seguiram Paulo, acompanharam Paulo, foram deixados estrategicamente por Paulo em Éfeso. Esse casal vê Apolo, vê o potencial de Apolo, chama Apolo para casa e cuida de Apolo. E Apolo fez um belíssimo trabalho em Corinto. Mais tarde, Paulo vai destacar a eficácia do ministério de Apolo na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. Veja comigo, 1 Coríntios 3, de 5 a 9. Olha o que Paulo fala sobre Apolo, e importante, não foi Paulo quem discipulou Apolo, foram Áquila e Priscila. Isso ensina a qualquer casal da nossa igreja, que você não precisa ter a eloquência,
e o conhecimento profundo de um Apolo para você ganhar um Apolo. Você tem que ter o amor e a compaixão e a hospitalidade de Áquila e Priscila e o evangelho de verdade no seu coração, para você, em amor, no poder do Espírito, dizer a verdade. É isso que nos ensina. 1 Coríntios 3, de 5 a 9. Afinal, quem é Paulo? Os coríntios perguntam. Paulo está perguntando, aliás, para eles, que estavam divididos. Uns seguiam Paulo, outros seguiam Apolo, outros seguiam Pedro. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Paulo diz, Apolo regou. Eu plantei. Eu estava aqui, fiquei 1 ano e meio junto com Áquila e Priscila. Depois Áquila e Priscila em Éfeso tomaram para a casa deles Apolo, ensinou Apolo. Apolo foi de lá enviado com carta de recomendação para Acaia. E quando Apolo chegou aqui, Apolo regou o que eu plantei. Mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus. Ora, gente, quem diria? Apolo lá em Corinto, colocado no mesmo patamar do apóstolo Paulo, pelo próprio Paulo, diga-se de passagem. E para alguns mal intencionados, para uns rilhentos e briguentos de igreja, Apolo ainda era melhor do que Paulo. E o que se não pode deixar de lembrar é de que foi Áquila e Priscila, esse casal modelo, que teve o papel chave na vida de Apolo. Não foi Paulo, foi Áquila e Priscila. Que coisa impressionante. Que encorajamento para você, casal desta igreja. Chamar para sua casa esses potenciais homens e mulheres de Deus e ensiná-los. Lucas, em Atos dos Apóstolos, Lucas deixa Áquila e Priscila em Éfeso. Lucas, no livro de Atos, não vai falar mais de Áquila e Priscila. A história de Áquila e Priscila em Atos termina em Éfeso, onde a igreja se reunia na casa deles. 1 Coríntios 16, 19. A igreja de Éfeso se reunia na casa de Áquila e Priscila, 1 Coríntios 16, 19. Mas em algum momento, mais tarde, a gente fica sabendo por meio de Paulo, que Áquila e Priscila voltaram para Roma. Veja Romanos 16. Romanos 16, de 3 a 5. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, Paulo escrevendo para os romanos, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. E olha o que eles fizeram por Paulo, palavras de Paulo. Certa vez Priscila e Áquila arriscaram a vida por mim. Eu daria tudo para saber o que foi que aconteceu. No céu a gente vai descobrir. Mas certa vez Áquila e Priscila arriscaram a vida por Paulo. Sou grato a eles e também são gratos a eles todas as igrejas dos gentios. Por quê? Porque todas as igrejas dos gentios, por onde eles passaram, ou se reuniam na casa deles, ou eles cuidavam da igreja. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles, lá em Roma agora. Meu Deus!
Onde eles chegavam, eles traziam a igreja para a casa deles. Éfeso, Corinto, Roma. Mas Áquila e Priscila, ao que tudo indica, não terminaram a vida em Roma. Sabe onde Áquila e Priscila terminaram a vida? Ao que tudo indica, em Éfeso. E por que Éfeso? Eu tenho uma suspeita, não é dogmático, mas é uma suspeita, eu acho que verificável. A minha suspeita é de que eles voltaram para Éfeso, a pedido de Paulo, para que eles servissem de esteio para o pastor de Éfeso. Quem era o pastor de Éfeso? Timóteo. Timóteo era um menino medroso, vivia dodói do estômago, refluxo terrível, deve ser. Vivia dodói, tinha medo. Paulo escreve 2 Timóteo inteiro para encorajar Timóteo. Timóteo, não se envergonhe da fé. Timóteo, eu não quero perder você para os seus medos. O que Paulo faz? Áquila, Priscila, vão para Éfeso. Corinto está bem, Roma está bem. Eu apostei muitas fichas em Timóteo. E eu acho que ele sozinho lá é temerário. Vão para lá, cuidem dele, como cuidaram de mim, como cuidaram de Apolo e de tantos outros das igrejas dos gentios. Cuidem de Timóteo, por favor. Olha a última vez que o nome de Áquila e Priscila aparece na Bíblia. 2 Timóteo 4,19. Paulo escrevendo a Timóteo diz: Timóteo, envie minhas saudações a Áquila e Priscila. É impressionante. Paulo carregou no coração até o fim da vida. Essas são as últimas palavras de Paulo na Bíblia. Depois disso, ele foi executado. Depois disso, ele morreu. Paulo carregou no coração até o fim da vida esse casal modelo, com o qual Paulo havia feito amizade lá nas ruas solitárias de Corinto. Que exemplo desse casal! Minha oração é para que na nossa igreja nós tenhamos centenas de Áquilas e Priscilas. Sabe o que faz uma igreja ser forte, gente? Sabe o que faz uma igreja ser boa? Não é só o seu pastor ou os seus pastores. O que teria sido da igreja em Éfeso, se fosse só Paulo? Em Corinto, se fosse só Paulo? Em Roma, se fosse só Paulo? Nas igrejas dos gentios, se fosse só Paulo? Em Éfeso, se fosse só Paulo? Não teria sido muita coisa? As igrejas que a gente tanto admira no Novo Testamento, com exceção das loucuras de Corinto, só eram igrejas modelo em algum sentido, porque havia casais como Áquila e Priscila. Leia Romanos 16 e você vai ver a lista de nomes de pessoas que sustentavam Paulo e os pastores e as igrejas. A segunda igreja batista em Goiânia vai ser tão forte quanto forem fortes os casais desta igreja. Os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, os solteiros e os casados dessa igreja, os novos e os velhos dessa igreja, que agem como Áquila e Priscila. Casais inteligentes servem juntos. Em vez de dizer que casais inteligentes enriquecem juntos, eu vim aqui nesta manhã para dizer que casais inteligentes servem juntos. No poder do Espírito Santo, casais inteligentes juntos buscam glorificar a Deus, fazendo discípulos de Jesus Cristo. É do cumprimento dessa missão que se colherá as alegrias da vida conjugal. Coloque isso na sua cabeça, jovem casado, casado velho, que perdeu o encanto de viver a dois.
Talvez o encanto não exista mais, porque vocês se pegam apenas nas rotinas e das dificuldades do dia a dia. Levar menino para lá, trazer menino para cá, cuidar disso, cuidar daquilo. É necessário isso. Mas o prazer se encontra em se fazer a sua vida ser como a de Áquila e Priscila. Imagina essa história construída de Áquila e Priscila junto com Paulo, junto com Apolo, junto com Timóteo. O prazer de viver está em se saber encontrar a alegria de servir. Servir como Áquila e Priscila, casal modelo, que abriram a vida para o próximo, sacrificaram a sua privacidade, sacrificaram a sua segurança, que outros casais podem de fato ter desfrutado, mas eles não, porque encontraram o prazer de servir. Em troca, eles colheram frutos de recompensas que não têm preço. A gente lembra de Paulo, grande Paulo, mas a gente se esquece do que Áquila e Priscila fizeram, nas palavras de Paulo, pelas igrejas, as igrejas dos gentios. Onde chegavam, a igreja era fortalecida. E você, família desta igreja? E você, casal dessa igreja? De que modo você fortalece a sua igreja? Orando? Sim. Dizimando, ofertando? Absolutamente. Mas que tal também acolhendo gente na sua casa? Conhecendo, desfrutando, sentando, lendo, aprendendo, ensinando, servindo. Deixe-me concluir com 3 aplicações bem práticas. Primeiro, aos solteiros. Aos solteiros. Enquanto vocês ainda não têm as dificuldades do casamento, porque o casamento traz dificuldades. Paulo fala disso em 1 Coríntios 7. Enquanto vocês não têm as dificuldades da vida a dois, que tal vocês darem tudo o que podem para fazer discípulos de Jesus? Porque essa é a missão de Deus para a sua vida, jovem, adolescente. E enquanto isso, para você não viver nas tentações do pecado, encontrem as casas dos Áquilas e Priscilas. Na nossa igreja, nós não vamos fazer nenhuma questão de criar ministério de jovem, de adolescente, que seja desconectado com casais e famílias. Absolutamente não. Se você quer uma igreja assim, há dezenas nesta cidade e fora daqui. Mas a nossa igreja não. Porque nós acreditamos que igrejas fortes são compostas de casais fortes que acolhem adolescentes, jovens, solteiros. Apolo viveu na companhia de Áquila e Priscila. Paulo viveu na companhia de Áquila e Priscila. Timóteo viveu na companhia de Áquila e Priscila. A Bíblia nos ensina claramente que lugar de solteiro é no meio de gente casado. Juntos, aprendendo, crescendo, convivendo. Esse fenômeno de departamentalização, de destruição da família e dos relacionamentos entre jovens e casados é contemporâneo, é novo, é uma desgraça para essa geração. De outro modo, como que um jovem vai ver a maneira como um marido trata uma mulher em casa, para que essa jovem, de algum modo, possa ter um espelho do que é ter um marido e vice-versa? A gente aprende isso em casa, sim, mas muitos dos jovens e adolescentes não têm estrutura em casa. Vão aprender na convivência dos que têm estrutura em casa. A igreja precisa de vocês casados, e vocês, adolescentes, jovens, servem a Deus com tudo que vocês têm, fazendo discípulos pelo poder do Espírito Santo. Comece a orar já pelos seus amiguinhos, suas amiguinhas, seus amigos. Quando chegar o livreto, o Evangelho de Jesus Cristo, sente com 1, 2, 3 e compartilhe o Evangelho.
Deus te colocou nesse cursinho para você achar os Paulos, os Apolos. Deus te colocou nesse trabalho, Deus te colocou nessa escola, Deus te colocou nesse lugar, para você ter um tempo para achar aquelas que precisam ouvir de você, jovem. E se você vive abrasado, será que não chegou a hora de se achar um casamento? Em vez de viver pecando, e no mínimo, dando péssimo testemunho. Essa é minha palavra aos solteiros. Eu acredito na juventude, na solteirice. Eu e Cris, desde os Estados Unidos, todos os amigos que iam comer na nossa casa, eram os estudantes solteiros. Ela fazia comida, já contei do menino de Palau, que comeu a feijoada, terminou, soltou aquele arroto maravilhoso. Aí pediu desculpa, falou, é porque lá quando é bom a gente arrota. Falei, aleluia. Falei do outro que entrou no pudim, comeu pudim, feijoada. Imagina o que virou meu banheiro, não deu nem tempo dele ir embora. É assim. Receber gente, ter gente, conviver com gente. Eu acredito na solteirice, eu sei que os solteiros tem planos tremendos na obra de Deus. Eu conheço a história do apóstolo Paulo, mas eu sei também que Paulo não seria o que foi sem Áquila e Priscila. Sem casais, sem famílias, sem o convívio na igreja dele. Aos casados, eu acho que eu já disse o bastante. Abrir a porta do seu coração para as pessoas, abrir a porta do seu lar, e intencionalmente criar uma maneira de encorajar e evangelizar e discipular pessoas. Aos demais, eu acho que Apolo também nos ensina muito. Toda a eloquência, todo o conhecimento filosófico, teológico, ainda não eram o suficiente para que ele fosse salvo. Foi preciso conhecer e conectar toda essa sabedoria, toda essa eloquência, com a vida e a obra de Jesus Cristo. Crer nisso, e aí sim se tornar o grande Apolo que foi. Conhecimento teológico, eloquência, sem evangelho que salva você, é uma máscara, é engano. E por fim, eu acho que ficou claro que na Igreja de Cristo tem espaço para todo mundo. E é usando as diferenças que Deus faz a obra avançar. Casados e famílias, solteiros, eloquentes como Apolo, gente simples, gente que não fala bem como não falava Paulo, apesar de todo o conhecimento. É nessas diferenças que Deus constrói a sua igreja. Mas é também por causa dessas diferenças que surgem os conflitos entre nós. E a gente tem que vigiar. Porque a tentação do casado e de família vai ser olhar para o solteiro e dizer, por que não casa? A tentação do solteiro vai ser olhar para a família e dizer, eu não caso por causa disso. A tentação vai ser achar que os eloquentes e conhecedores profundos são os melhores usados por Deus. E não é verdade. Percebe? Como essa história nos ensina. Mas acima de tudo, ela nos ensina que você precisa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Feche seus olhos e oremos. Pai querido, que o Senhor mesmo complete esta palavra ao nosso coração, na nossa vida, na nossa família, nos jovens, adolescentes, pequenos e grandes, casados e solteiros. Faça de nós uma gente que entendeu que casais inteligentes servem juntos, jovens inteligentes servem juntos. Dá-nos a consciência da nossa missão neste mundo, pelo poder do Espírito Santo,
glorificar a Deus Pai, fazendo discípulos de Jesus Cristo, aqui e em todas as nações. Que a graça de Jesus Cristo, o Salvador, o amor de Deus Pai, o Criador, a comunhão do Espírito Santo Consolador estejam sobre nós, aqui, para sempre, até que Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém.